Olá, gente, tudo bem? Professora Iraceles aqui com vocês. Então, vim trazer para vocês um vídeo que vocês estão pedindo muito nas redes sociais, né? Por falar em redes sociais, já segue a gente aqui no canal do YouTube, se você não faz parte, né? Já segue a gente aqui no canal do YouTube. Se você não nos segue nas redes sociais, corre seguir a gente lá no Instagram do ID Preparatório de Concursos, porque eu posto tudo lá em primeira mão, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer mais conteúdos simplificados ao longo dessa semana, deixa aqui nos comentários o que você quer ver, o que você quer que eu fale dos conteúdos que vão cair, não só no PSS, mas em qualquer outros editais que tenham aberto. Então vamos lá! Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 56, 232, 245 e 249, tá? Então o que eles vêm trazer para a gente? Bom, o primeiro artigo é o artigo 56, que vai falar para a gente, né, de 3 tópicos que vão ser facultativos, ou seja, que vão ser importantes e que nós temos que dar atenção quando a gente deve comunicar o conselho tutelar. Então, nós devemos comunicar o conselho tutelar, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, quando tiver maus tratos envolvendo nossos alunos, quando tiver ali a reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, depois a gente esgotar os recursos escolares, ou seja, você fazer busca ativa, ligar, perguntar, e os elevados níveis de repetência, ou seja, a criança já repetiu por falta, está faltando de novo, e aí você não sabe o que está acontecendo. Um exemplo que você consegue visualizar muito bem isso é a questão de que, por exemplo, um aluno do ensino fundamental começa a faltar de forma repetida, né, lá na sua sala, e não apresenta justificativa, ele só não vai. A direção tenta contatar os responsáveis, oferece uma ajuda pedagógica para evitar que ele perca o ano letivo, mas todas essas tentativas que a direção fez não ajudam e não resulta em melhora. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse histórico, a gente percebe que esse aluno ele já repetiu o ano passado pelo mesmo fator. E aí a gente começa a perceber alguns sinais nesses alunos de maus tratos físicos, psicológicos. Então a gente começa a ver hematomas, começa a ver mudanças de comportamento. Então ele é um aluno extremamente bonzinho, do nada ele começa a bater nas outras crianças. E aí, diante de tudo isso, depois que a gente esgotou de todos os recursos para lidar com esses problemas de forma interna, ou seja, dentro da escola, a gente decide comunicar ao conselho tutelar. E aí o conselho tutelar, ele vai fazer uma notificação que vai incluir essas faltas injustificadas, esse histórico de repetência, vai citar os possíveis sinais de maus tratos, e aí ele vai intervir para investigar e para proteger esses alunos, né? Então, isso que a gente falou agora vai envolver esses 3 tópicos: os maus tratos, a reiteração de faltas injustificadas e os níveis de repetência, tá? Então, isso demonstra a importância da escola comunicar com o conselho tutelar, tá? Então, isso é um exemplo prático do que a gente vê sobre esse artigo aqui, 56, tá? O próximo artigo nosso é o artigo 232, que ele vai falar de submeter a criança ou adolescente que está sobre a sua guarda, a sua autoridade, a sua vigilância, a vexame ou a constrangimento, e isso resulta em uma pena, tá? Aqui não é pena financeira, é uma pena de detenção, ou seja, você ser preso no prazo ali que você pode ficar no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos, tá? Um exemplo muito prático disso seria a questão, por exemplo, de você trabalhar em uma escola particular, você se irritar com o comportamento de um aluno, e aí, para punir esse aluno, você obriga ele a ficar em pé na frente da turma várias horas. Ele não vai poder sentar, ele não vai poder participar das atividades. E aí, você fala para eles ali com alguns comentários, sabe? Falando assim: nossa, você é incapaz, a vergonha da turma, tudo isso na frente dos colegas. Automaticamente, o que você está fazendo com essas falas é humilhando ele para todo mundo. Então,
você está submetendo esse aluno a ele ter um vexame, a ele ter um constrangimento. Então, você vai estar usando a sua autoridade para expor essa criança de forma humilhante. Então, isso que você está fazendo, no artigo 232, configura-se como crime. E aí você pode ficar de 6 meses a 2 anos detido ali sobre essa situação de humilhação que você impôs ao aluno porque ele estava na sua responsabilidade e na sua vigilância dentro da sala de aula, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação às falas, com relação a tudo ali, o que a gente faz, né? Tudo aquilo que a gente realmente fala e faz com o aluno. E o artigo 245, né, ele já puxa um outro patamar, que é a questão de você deixar o médico, o professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde ou de ensino fundamental, pré-escola ou creche, enfim, de comunicar à autoridade competente em caso que tenha conhecimento envolvendo ali suspeita ou conformação de maus tratos contra essa criança, esse adolescente. Aqui a gente tem uma pena, uma multa de 3 a 20 salários mínimos ali, que é a referência, tá? A referência é o salário mínimo. E pode-se aplicar o dobro em caso de reincidência. Então, esse artigo e o próximo, eles têm alguma coisa em comum. Então, você tem que entender o que está sendo falado aqui para você não confundir com o outro, tá? Um exemplo disso é o quê? Bom, você é professora de uma escola do ensino fundamental, aí você percebe que suas alunas, elas acabam chegando repetidamente à escola com sinais de agressão física, elas têm hematoma nos braços, têm hematomas no rosto, elas estão visivelmente assustadas e aí elas não querem falar para você o que está acontecendo em casa. Aí você já suspeita, né, de que a criança está sendo vítima de maus tratos, né? E aí você fala assim, bom, não vou me envolver. Não vou comunicar ao conselho tutelar, não vou falar para a diretora, nem para a supervisora, vou deixar quieto. Porque uma hora a família vai resolver, né? Só que quando você toma isso, você está deixando de comunicar essa suspeita de maus tratos. Então, você está descumprindo o que eu estou falando aqui no artigo 245. E aí, o juiz ele vai falar se você vai pagar uma multa de 3 salários ou de 20 salários de referência, dependendo do grau ali, na gravidade, né? E aí, se você for omissa de novo, alguma situação que seja pertinente a isso, você vai pagar o dobro. Ou seja, de 3 pode ir para 6, de 20 pode ir para 40, tá? E esse artigo, ele traz a importância que tem nós, profissionais da educação, e os profissionais da saúde, quando eles notificam de forma imediata as autoridades sobre aquela questão de maus tratos, tá? E agora vamos para o nosso artigo 249, que é o artigo que eu falei para vocês que eles tinham alguns pontos em comum, tá? Então, aqui ele está falando de você descumprir de forma dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente da tutela ou guarda, bem assim, determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Pena, multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro de reincidência. Aqui, no 249, é relacionado à família, ao poder da família, tá? Então, aqui é relacionado à família. O 245 é aos profissionais da saúde e da educação. Então, professores, médicos, etc., como fala lá pra gente, tá? Então, um exemplo desse aqui, por exemplo, você sabe que tem trabalho no conselho tutelar, você notificou os pais de um adolescente. Aí você notificou, por quê? Porque ele tá tendo ausência na escola e tá tendo um ambiente de negligência em casa. Aí você estabeleceu, né, dentro do conselho, uma determinação que esses pais garantissem que esse adolescente fosse regularmente às aulas, recebesse um acompanhamento psicológico, que essas medidas fossem tomadas para melhorar esse ambiente familiar dessa criança, desse adolescente. Só que daí os pais falam assim, ai, dane-se, não vou ouvir o conselho tutelar, nem nada do tipo. Eles vão ignorar essa determinação e eles vão continuar negligenciando a educação do adolescente e ele vai continuar faltando à escola sem justificativa. Quando a gente vê essa situação, eles estão descumprindo de forma dolosa aqueles deveres que eles têm dentro do poder familiar. Então, mesmo o conselho determinando, olha, você tem que levar essa criança, tem que cuidar que esse adolescente vá para a escola,
eles não estão nem aí e não vão cuidar. Então, esse comportamento da família vai ser uma violação do meu artigo 249. Então, essa multa de 3 a 20 salários aí, mínimos, que são os salários de referência, eles vão ser aplicados. E se acontecer de novo, vai continuar ali podendo ser aplicado o dobro, de 6 a 40 salários, tá? Então, isso demonstra que o quê? Os pais, eles têm responsabilidade de cumprir as obrigações, as orientações de qualquer autoridade competente para garantir que o aluno, o adolescente, ele tenha um bem-estar e um desenvolvimento adequado para aquilo que está sendo pedido, para aquilo que está sendo falado, tá? Então, esse foi um resumo bem simples do dos nossos artigos, né, do ECA. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, segue a gente aqui no canal do YouTube, já segue a gente lá no nosso Instagram, já deixa o seu comentário aqui, já curte bastante, já compartilha, já comenta, né? Já passa para outras pessoas e já deixa aqui também se você quer mais vídeos desse e do que você quer que eu traga de forma resumida, direta e simples para o nosso concurso ou PSS. E se você vai fazer a prova domingo e você quer fazer um aulão, mas aquele aulão mesmo, ao qual você vai ver macetes, você vai resolver questões de forma organizada, direto com o perfil da banca, eu vou estar fazendo um aulão de véspera no sábado, né, das 13 às 15, e ele está com um valor promocional. Então, se você tem interesse, na bio do meu canal aqui do YouTube, já tem o nosso WhatsApp. Se você não conseguir pegar pelo canal do YouTube lá no nosso Instagram, tem o link, você cai direto no meu WhatsApp e você já garanta sua vaga. Eu tenho 10 vagas para o aulão de véspera no sábado, tá? E se você gostou, achou que a metodologia é legal e você quer aprender mais sobre a área da educação, ou você quer se preparar para os concursos que vão vir de forma organizada e bem anterior à saída do edital, fazer umas aulas pré-editais bem direcionados e realmente ali conhecer os macetes, vem fazer comigo. Eu tenho turmas abertas de pré-editais de Curitiba e Balsa Nova, que são os 2 editais que vão abrir para 2025 pós-eleições, tá? E temos também o dos Correios que vai sair. E se você é professor QPM do Estado e vai fazer o PDE, nós vamos iniciar semana que vem o preparatório para o PDE. Isso mesmo, nós vamos começar com as aulas pré-editais e aí você já consegue se preparar antes. Além, né, claro, das aulas pré-editais, você também vai ter auxílio no vídeo e no plano. Então, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu quero que vocês curtam, compartilhem, comente e até a próxima!